Por exemplo, se a gente for falar, o computador quântico não é para esse tipo de coisa, por exemplo. Não, inclusive, já que você tocou no assunto, vamos falar do computador quântico, porque teve a notícia, e isso é propaganda, se quiser ilustrar, tem uma Quantum Majorana Microsoft, e teve a notícia, a Microsoft chamou a imprensa, então, a Microsoft criou um novo estado da matéria, tralalá. Foi um puta circo e basicamente foi só um circo. Esse paper, e foi um paper, e eles publicaram na revista Nature. A própria revista Nature tem muitas críticas a respeito desse paper. Se você ler o paper, é um paper que até quem não é um acadêmico começa a falar, mas as premissas que ele está fazendo aqui são muito... não parece que funciona, sabe? Majorana é um termo que foi um pesquisador, acho que italiano, muito tempo atrás, ele fez uma hipótese que poderia haver um estado diferente chamado Majorana, e aí a Microsoft pegou, que bacana esse nome, vamos colocar no nosso produto. E por que Majorana seria interessante se fosse verdade? Em computador quântico, você tem o tal dos qubits, que são estados... É difícil até de explicar, porque ele tem que guardar superposição de estados dentro de uma única partícula. Essa partícula ela tem que estar normalmente perto de zero e infinito, porque qualquer pequena excitação externa que tiver, ele pode colapsar o estado desse qubit. Então, ou seja, é extremamente frágil o estado de um qubit. Ele fica exponencialmente mais difícil de estabilizar à medida que você tem mais qubits que precisam funcionar em sequência. Então, se você olhar o Google, empresas que estão pesquisando, IBM que pesquisa isso, normalmente é algum subsolo coberto com chumbo para evitar partículas subatômicas que possam interferir em uma câmara totalmente isolada, zero absoluto para conseguir fazer. O Majorana é interessante porque se eles conseguirem chegar nesse estado da matéria Majorana, ele tende a conseguir manter esse estado com muito mais estabilidade. Então isso aumenta a correção de erros que tem que ser... Diminui a correção de erros que tem que ser feita, aumenta as possibilidades de você ter mais qubits em paralelo para processar. Hoje em dia... Nossa, conseguir é difícil pra cacete. É difícil pra cacete. Assim, é um cenário que hoje, se você olhar, você tem que ter um estádio de futebol de área, de infraestrutura para conseguir manter um negócio desse para uso de verdade. Para uso acadêmico é uma coisa, para protótipo é uma coisa, mas se eu quiser de fato processar isso de verdade, um computador quântico, para ser minimamente usável, ele precisa ter na ordem, sei lá, de 80 mil qubits, 100 mil qubits estáveis para processar. Mesmo quando tiver, digamos que eu achei o estado Majorana, consegui botar 80 mil qubits, mesmo assim, qubits e computação quântica não substitui a computação atual. Ela não substitui. Ela seria, como da mesma forma como uma CPU, eu coloco uma GPU para ajudar, então eu colocaria um QPU para também ajudar certos tipos de processamento. Entendi. Então, para começar, não resolve todos os problemas. Até um computador quântico, ele não é um computador que eu jogo um programa e ele me dá um resultado. Eu tenho que rodar múltiplas vezes, ele vai me dar uma distribuição probabilística de resultados, e aí eu vou pegar dentro dessa distribuição a probabilidade maior. Então, ele não me dá uma resposta determinística, exata. Ele me dá um range de probabilidades. Então, se eu pergunto isso, está certo ou está errado? Ele vai dizer, talvez. Entendi. E essa é a melhor resposta que ele pode dar. Então, óbvio que isso tem aplicações de fato. Então, a mais comum que o pessoal costuma pensar é vamos quebrar a criptografia, porque criptografia é difícil, etc. Está muito longe. Está muito longe. As chaves são super longas. Eu preciso ter uma sequência de qubits muito longa para conseguir quebrar uma criptografia atual. Então, o único tipo de criptografia que está a perigo são aquelas que a gente está congelando agora. Tipo, um espião do governo pegou algum segredo
hoje, guarda, e daqui a alguns anos, quando chegar nesse ponto, talvez eu quebre aquilo. Para o dia a dia, isso não tem problema, criptomoeda, etc., porque já existem algoritmos que são resistentes à tentativa de quebra quântica. Então, se eu sei como eu vou quebrar no mundo quântico, eu não vou ficar esperando. Eu já faço de um jeito que ele não vai conseguir, entendeu? E como o quântico não é mágica, ele não faz tudo. Então, e não faz na velocidade que todo mundo pensa. Ele não é exponencialmente, bizarramente tão forte assim. Não estamos falando de um processador que é muito mais rápido do que o processador que a gente usa hoje. Estamos falando de um processador diferente. Faz outra coisa. Exatamente. Isso é muito importante porque ele não faz tudo. Eu não vou rodar Windows no computador quântico. O seu jogo na Steam vai continuar lento, desculpa. Não vai rolar. Não aumenta FPS e não tem RGB. Ah, meu irmão, se não tem RGB, realmente não aumenta FPS. Mas qual que seria... hoje, nos protótipos e os testes que os caras fazem e tudo mais com essa ideia de computação quântica, pensando em que aplicação, que tipo de aplicação? Tá, então, primeiro, o que todo mundo, os governos gostariam é de poder quebrar criptografia, porque isso facilitaria muito espionagem, muito, muito. E óbvio que é meio que uma corrida de governos, porque se a China consegue primeiro, aí a segurança nacional dos Estados Unidos fica em risco, então um também fica sempre tentando. Mas é um alvo móvel, primeiro, então ninguém está esperando. Mesmo no mundo open source, criptomoedas, etc., ninguém está esperando que isso vá acontecer, mas já temos contingências caso aconteça. Então, chega nesse ponto. No mundo de IAs, de fato, é uma possibilidade que ele possa ajudar no treinamento, não é uma garantia, eu não parei para pesquisar ainda se já tem algoritmos que existem, então isso não tem nada definido ainda que funcionaria. E, de novo, eu precisaria ter uma sequência de qubits muito grande. E você também falou que para estabilizá-los, à medida que você vai colocando mais qubits... Fica mais e mais difícil. Mesmo com uma Rorana, não é uma CPU... A Microsoft fez um protótipo bonitinho de uma caixinha e tal. Dá a impressão que, nossa, é só eu plugar isso no meu PC, espetar no meu PC. Não é assim que vai funcionar. Aquilo lá você vai espetar num outro ambiente que tem que tá de acordo para funcionar um procedimento daquele. Não é um negócio que vai rodar na máquina de ninguém nos próximos, sei lá, 50 anos no mínimo. Entendi.